Nos diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mandimento, e de pão fartarei os teus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os meus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Deus, nós agradecemos o Senhor por sua bendita palavra e queremos pedir ao Senhor que nos instrua, que nos alimente, que leve o nosso olhar a Jesus Cristo, que nos faça compreender aquilo que o Senhor quer e deseja nos ensinar, e que ao compreendermos essas verdades, que nós possamos então, ó Deus, ser transformados pelo poder do Senhor e pelo poder de sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, viver uma vida cujo testemunho glorifique o Senhor e a Jesus Cristo, uma vida, ó Deus, à semelhança de nosso bendito Salvador e Redentor Jesus, uma vida, portanto, que dê fruto, uma vida de boas obras, uma vida de pessoas crentes, fiéis, conscientes da natureza da graça do Evangelho e da experiência que o Senhor proporciona para os teus eleitos, puramente por graça, amor, porque é da natureza do Senhor ser doador, dar de si mesmo, compartilhar de si mesmo com aqueles que temem ao Senhor. Que o Senhor nos fale por meio da tua palavra, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o nosso Deus, ele é rei sobre todas as coisas. E aqui o que nós temos é uma descrição por meio do salmista a respeito do relacionamento de Deus, este rei soberano, o rei de todas as coisas, com o seu ungido e rei terreno, Davi. Nós vamos ver ao longo deste salmo aqui que este relacionamento especial do rei soberano e eterno Deus com o seu ungido e rei terreno Davi era um relacionamento que abençoaria não apenas a nação de Israel, mas eventualmente este relacionamento haveria de abençoar todo mundo, o mundo inteiro. E aqui neste salmo nós podemos ver uma divisão clara entre, em primeiro lugar, dos versos de 1 a 10, uma oração oferecida a Deus, e esta oração relacionada ao rei Davi. E depois, quando nós partimos dos versos de número 11 em diante, até o versículo de número 18,
O que nós temos é uma promessa de Deus relacionada a Davi e também relacionada a Sião, a cidade do Senhor. E essa ideia de oração, essa ideia de promessa, ela tem uma aplicação muito poderosa para nós. Ela tem uma grande aplicação para nós. Se nós nos lembrarmos um pouco do Salmo de número 130, nós iremos nos lembrar que ali nós fomos encorajados a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. E agora no Salmo de número 132, nós somos lembrados de que Deus ele é fiel para poder cumprir as suas promessas. Nós devemos nos lembrar, então, irmãos, da importância e do poder de termos uma relação santa com Deus que seja guiada e que seja desfrutada por meio de conversas, de orações e de louvor a Deus. Ao longo deste salmo que nós lemos, o salmo de número 132, nós vamos ver aqui não apenas um destaque a respeito do relacionamento de Deus com Davi, mas nós temos aqui também um destaque à presença especial de Deus que habitava junto com o povo da aliança. E esta presença aqui, ela é simbolizada pela Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que ela acompanhou o povo de Deus do Sinai até a nação de Israel, depois de ter sido ela estabelecida após a conquista de Canaã, por parte do povo de Deus. Em toda esta jornada do povo de Deus, a Arca da Aliança os acompanhou, e quando chegaram à nação de Israel, então ela ficou ali, mantida em Siló, até o tempo de ser conquistada. Até que em uma batalha, a Escritura vai nos dizer, no livro de 1 Samuel, a arca ela foi capturada pelos filisteus e ela serviu para eles como um troféu de guerra. Eles exibiam a arca do povo de Deus como um troféu de guerra. Mas eles só fizeram isso até que eles experimentassem a vergonha e o desastre como um resultado de terem roubado a arca, de terem possuído indevidamente a arca que simbolizava a presença de Deus. O que acontece então? A arca ela é devolvida para Israel. Finalmente, ela é devolvida para Israel e ela fica então na terra de Quiriat Jearim, conforme nós podemos ver também no livro de 1 Samuel. E ela ficou nesta região por cerca de 20 anos até que Davi recuperou a arca e a trouxe para Jerusalém. Provavelmente, essa ocasião memorável, esse episódio, é o que nos serve aqui como pano de fundo para entendermos aquilo que o salmista está a dizer no Salmo de número 132. Em um mundo quebrado, irmãos, é bom saber que Deus ele está conosco. É bom saber que a presença de Deus ela habita conosco. E não somente isso. Não é bom só saber que Deus ele é conosco, mas é bom saber que Deus ele é fiel e ele cumpre as suas promessas. E é por causa disso que nós devemos nos esforçar para buscar a sua presença, buscá-lo em oração por causa dessas verdades gloriosas. E é isso que nós vamos aprender aqui ao longo da exposição deste salmo. Se nós prestarmos atenção aos primeiros 5 versos do Salmo 132, nós vemos descrito aqui nestes versos a paixão que Davi tinha pela glória de Deus, pela presença de Deus. Os 10 primeiros versos, como eu disse, eles têm aqui a declaração de uma oração por Davi, por causa de Davi. E o que o povo de Deus faz? O povo de Deus pede a Deus para que se lembre dos atos de devoção de Davi que haviam sido dirigidos a Yahvé. E esse pedido aqui que o salmista faz para que Deus se lembre da devoção de Davi
ele expressa uma linguagem de aliança, conforme a gente pode ver em diversas passagens de todo o Antigo Testamento. E provavelmente a referência a esta linguagem utilizada pelo salmista aqui, uma linguagem que expressa a aliança, ela está apontada para aquela aliança que Deus fez com Davi anteriormente a respeito do estabelecimento de sua casa e do seu trono perpetuamente em Israel, em Jerusalém. O que nós podemos ver no segundo livro do profeta Samuel. Então, a oração do salmista é para que Deus se lembre de Davi e de todos os atos de devoção que Davi havia empreendido, de toda a sua dedicação, de toda a sua paixão, de todo o vigor com o qual ele havia buscado a presença de Deus. E a linguagem para que Deus se lembre, para que este pedido se apresente aqui diante de Deus, é esta linguagem para que Deus se lembre da aliança que ele havia firmado com Davi. Ele diz ainda, no verso de número 1, para se lembrar a favor de Davi de todas as provações de Davi. Ou seja, de todas as dificuldades pelas quais Davi passou, de todos os sofrimentos enfrentados por Davi. É possível que estas provações sejam uma referência a toda a vida de Davi, mas provavelmente pode ser uma referência mais especificamente ao contexto imediato de 2 Samuel, nos capítulos de número 5 e 6. Lá naqueles capítulos nós vamos ler o episódio sobre a conquista de Jerusalém por Davi e sobre a transferência da Arca da Aliança para a capital Jerusalém. Ali nós vemos todo o sofrimento pelo qual o rei Davi passou, dada a sua paixão pela presença de Deus, que fez com que ele então buscasse a Arca da Aliança e a levasse para a cidade de Jerusalém. E o salmista vai começar então a relatar o motivo por trás do fato de que agora Davi, ele desejava, ele queria resgatar, obter a Arca da Aliança. A Escritura vai nos ensinar que quando Davi ouviu que Deus abençoou a Obed-Edom, que era o guardião da arca, a Escritura vai nos ensinar que Davi, então, imediatamente procurou trazer a arca para Jerusalém. Contemplando as bênçãos que Deus havia concedido ao guardião da arca, ele não podia negar mais a necessidade de que a arca estivesse juntamente com ele em Jerusalém. E Davi não recuperou e realocou a Arca da Aliança, irmãos, por razões políticas. Não é isso que estava por trás do anseio de Davi de recuperar a arca que simbolizava a presença de Deus juntamente com o seu povo. Mas Davi, ele recuperou e realocou a Arca da Aliança para a glória de Deus. É isso que o versículo de número 2 destaca nas palavras do salmista. Ele destaca esta resolução de salmista como estando totalmente centrada em Deus. O Deus que era aquele representado, que tinha a sua presença representada pela Arca da Aliança. Por isso que o salmista ora para que Deus se lembre dos sofrimentos de Davi, Deus se lembre da devoção de Davi e de como Davi havia jurado a Yahvé e havia feito votos ao poderoso de Jacó. E esta frase aqui, poderoso de Jacó, ela é uma referência, ela é derivada do capítulo 49, do versículo 24 de Gênesis. E ela fala sobre proteção, ela fala sobre orientação, ela fala sobre a bênção do Senhor que torna as vitórias do povo de Deus possíveis. Todas as vezes que o povo de Deus empreendia algum conflito, estava envolvido em alguma guerra, eles estavam em posse da Arca da Aliança. Aquela arca simbolizava a presença de Deus junto ao povo. Então a vitória deles estava garantida. Davi certamente conhecia o poder do poderoso de Jacó.
daquele que era vitorioso nas batalhas. Então, os versos de 3 a 5 mostram para nós aí como Davi resolveu concluir a sua tarefa. E ele resolveu fazer isso rapidamente. O escritor vai dizer que Davi jurou não se deitar nem dormir até que ele encontrasse uma morada para o Senhor. Até que ele encontrasse um lugar para a presença de Deus. E essa figura de linguagem aqui exemplifica o zelo de Davi pela glória de Deus. A paixão de Davi pela presença de Deus. Davi fez uma habitação temporária para o Senhor no tabernáculo, mas depois ele desejou construir uma estrutura mais permanente, o templo. Ele realizou o primeiro, mas foi Salomão, o seu filho, que realizaria o último, que construiria, edificaria o templo. Davi apenas começou todo o processo, todo o trabalho. E por que Davi estava tão envolvido com essa tarefa? Porque Deus havia feito uma promessa de que ele haveria de tabernacular, de habitar entre o seu povo. E Davi desejava isso. Essa era a paixão de Davi. Davi esperava esta bênção em seus dias. Ele desejava ardentemente edificar um lugar que fosse a morada, a habitação da presença de Deus. Então, os versos de número 6 até o verso de número 10 nos mostram aqui a busca de Davi por esta presença de Deus. O salmista diz que Davi e os seus homens, eles ouviram sobre a localização da arca, enquanto eles estavam em Efratá. E logo eles a encontraram em Quiriate-Jearim, que aqui no texto do salmista é descrito, aludido como o campo de Jaar. Davi e os seus homens agora sabem onde a arca está. Agora eles podem ir em direção e em busca da arca da aliança para levá-la para Jerusalém. Ela estava no campo de Jaar. O que isso significa? Jaar significa matagal. Basicamente, eles encontraram a arca na floresta. A arca ela residia na obscuridade. Ela estava desprezada, deixada de lado. Ninguém antes, em outro momento, havia se atentado para a necessidade de que a arca fosse trazida novamente para o centro da adoração do povo da aliança. Mas não Davi. Davi, ao ouvir sobre onde a arca estava, imediatamente se dirigiu para aquele lugar para então buscá-la e realocá-la para a capital de seu reino em Jerusalém. Então, no versículo de número 7, nós temos o salmista aí chamando os peregrinos a participarem do culto. Nós temos uma convocação. Ele diz: entremos na sua morada, voltemos para o templo, vamos para o lugar da habitação de Deus e vamos adorá-lo ante o estrado de seus pés. Muitos intérpretes acreditam que este é um salmo pós-exílico. E este chamado do salmista aos seus ouvintes possivelmente seja um chamado que vise estimular o povo de Deus a que agora vá adorar ao Senhor no templo que havia sido reconstruído após o exílio. Ele convoca o povo de Deus a entrar na morada de Deus para adorar ao Senhor aos seus pés. E esta linguagem aqui transmite paixão pela adoração. Adorar aqui significa literalmente curvar-se diante do estrado ou do escabelo dos pés de Yahvé.
O estrado é como uma espécie de banqueta, de repouso para os pés de um soberano naquele tempo. Ele está sentado no trono e ele então tem um lugar onde ele coloca por sobre este local os seus pés. O convite do salmista é para que o povo de Deus se curve diante dos pés de Yahvé, para que fique diante do trono sobre o qual ele reina. E o que se segue a esse convite do salmista para os peregrinos é uma oração. Esta oração está no verso de número 8. O salmista diz: levanta-te, Senhor, entra no teu lugar de repouso, ou seja, Senhor, nos visite novamente. O povo agora ora para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor esteja ao seu lado, para que o Senhor lute em favor deles. Mas não somente isso. Eles não somente oram para que o Senhor se levante, para que ele entre em seu lugar de repouso, ele e a arca da sua fortaleza, mas o povo também ora pelos seus sacerdotes. Eles oram aqui para que estes sacerdotes eles sejam vestidos de justiça, no verso 9. Ou seja, ele ora para que os sacerdotes façam o seu trabalho fielmente, distribuindo as bênçãos de Yahvé para o povo da aliança. E em resposta a este trabalho fiel dos sacerdotes, o povo então deve exultar-se. Ou em uma tradução mais exata para o que nós temos aqui no verso de número 9, o povo deveria gritar de alegria em culto ao Senhor. É isto que o salmista está dizendo. Gritem de alegria na presença do Senhor. Exultem na presença de Yahvé. Então, no versículo de número 10, o salmista ele retoma o apelo original do primeiro versículo. Ele deseja uma audiência favorável diante de Deus, por causa e por amor de teu servo Davi. O salmista suplicante aqui, ele pede a Deus para que não rejeite o seu ungido, em uma clara referência aqui ao rei contemporâneo, aquele que era o rei da linhagem de Davi, aquele que reinava no momento em que ele escreve este salmo. O salmista ora: Senhor, por causa do teu amor por Davi, por causa das tuas promessas, por causa da devoção de Davi, não vire a face para o teu ungido. Não vire as costas para aquele que reina hoje no meio do seu povo. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos atenda. Nós desejamos isso. Estes versos expressam não só a busca pela presença de Deus por parte de Davi, mas também a busca pela presença de Deus por parte do povo da aliança, dos peregrinos que rumavam para Jerusalém para cultuarem ao Senhor. Então o salmista, no verso de número 11, recorda ao Senhor o juramento que ele havia feito a Davi. Depois de ler o juramento de Davi no versículo 2, agora o que nós temos diante de nós no versículo de número 11 e 12 são as promessas de Deus para Davi. E essas promessas de Deus para Davi, elas são condensadas e reafirmadas poeticamente aqui no Salmo. As promessas que Deus fez a Davi, conforme nós podemos ler no capítulo 7 de 2 Samuel, estão condensadas aqui nos versos de número 11 e 12. O salmista vai dizer que esta promessa é um firme juramento. Um firme juramento que Yahvé havia feito a Davi. O que significa que esta promessa, ela é
fruto da palavra confiável de Deus. Ela é digna de confiança. E a promessa é que Deus assegura ao seu povo que os filhos de Davi haveriam de governar para todo sempre, perpetuamente. Mas esta promessa, ela carregava uma dimensão condicional. É o que nós podemos ver no versículo de número 12. O juramento que Deus havia feito a Davi é que a sua linhagem, a sua dinastia, reinaria perpetuamente. Verso 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Há uma dimensão condicional nessa promessa. O rei e os herdeiros do rei devem manter a aliança. Devem viver de acordo com a palavra de Deus. Uma promessa incondicional, mas paradoxalmente também condicional. E aqui nós temos uma tensão. O cumprimento da promessa, segundo exposto aqui pelo salmista, em algum nível dependia do cumprimento do pacto por parte da linhagem de Davi, da dinastia de Davi. Somente assim o seu reino perduraria para todo o sempre. Mas o que nós sabemos pela história, irmãos, é que a monarquia posterior do povo de Israel, ela demonstrou a necessidade de um rei melhor. E não é como se Davi tivesse cumprido, mantido a aliança e o pacto, e os seus sucessores devessem fazer o mesmo. Davi quebrou o pacto. Salomão quebrou o pacto. Todos os que vieram depois também quebraram o pacto. A história da monarquia de Israel após Davi é uma clara demonstração da necessidade de um rei melhor. Um rei que cumprisse o pacto. Um rei que cumprisse e que guardasse a aliança de Yahvé. Os versos finais, de número 13 a 18 deste salmo, então, voltam-se para a promessa que Deus fez com relação a Sião. E esta promessa nos oferece um vislumbre de como essa tensão do juramento de Deus feito a Davi, ela poderia vir a ser resolvida. Porque ela aponta para esta realidade em que haveria de surgir um rei melhor. Estava por vir um rei que haveria de cumprir e manter e guardar a aliança de Yahvé. Nós vamos ler aqui nos versos de número 13 até o verso de número 18 a respeito da presença de Deus em Sião. Nós vamos ler a promessa de Deus aqui a respeito da Sião, que é representada aqui como sendo o povo de Deus. O texto vai dizer que porque o Senhor escolheu a Sião, então o povo de Deus pode descansar seguro nas provisões de Deus. É o que está descrito nos versos de 13 e 14. Diz o texto da Escritura: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Por causa disso, então, o povo da aliança pode se deleitar no Senhor. E esses versículos, irmãos, devem nos encorajar a buscar a Deus em oração. Isso porque quando nós olhamos para o versículo de número 16, para o verso 16 do Salmo 132,
O que nós temos aqui é uma resposta específica à súplica do verso de número 9. No verso de número 9, o salmista pede para que o Senhor vista de justiça os seus sacerdotes. E no verso de número 16, Yahvé está dizendo: vestirei de salvação os seus sacerdotes. O Senhor responde à oração do salmista. Nos versos de número 17 a 18, nós temos aqui contida a resposta à oração dos versos de número 1 a 10. O Senhor diz que fará brotar a força de Davi. Isso significa que no futuro o Senhor haveria de levantar um rei forte, haveria de levantar um rei salvador, um rei cumpridor do pacto e da aliança. Isso traz à nossa memória aqui a promessa que é feita por meio de Deus, o Senhor, através do profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 5. A promessa de que Deus haveria de levantar um ramo justo, ou seja, um rei messiânico. Além disso, no verso 17, nós vemos também que Deus prometeu uma lâmpada para Israel. Isto é um indicativo da promessa de Deus de preservar a dinastia de Davi. E, finalmente, o Senhor prometeu que a coroa do rei, ela haveria de florescer, simbolizando um governo glorioso. Como a tensão dos versos de número 11 e 12 é resolvida na história da redenção, irmãos. Se a promessa e o juramento de Yahvé a Davi dependia do cumprimento da aliança, como então o reino e a dinastia de Davi perdurariam para todo o sempre? Se você sabe o que aconteceu na história mais tarde, na história de Israel, é possível que você até mesmo se pergunte como essas palavras aqui do versículo de número 13 até o verso de número 18, elas podem ser levadas a sério. Como essas alegações aqui podem ser levadas a sério? A resposta, irmãos, é que esta é uma palavra profética e é assim que ela deve ser lida. Esta é uma leitura que deve ser feita de forma profética e messiânica. Deus habitará em Sião para sempre, na cidade celestial dos redimidos, na Nova Jerusalém. É o que nós vemos no livro de Apocalipse. E Jesus Cristo é o rei ideal, o rei messiânico, o cumpridor da aliança que vai trazer justiça perfeita e provisão abundante para o seu povo, o que consta também no livro de João, de Apocalipse. A nova criação é que será preenchida com adoração alegre daqueles que se prostram diante do trono que está posto na Nova Jerusalém. A tensão do juramento feito por Yahvé a Davi, ela é resolvida em Jesus Cristo, o Rei perfeito, o homem Deus, o Filho de Deus e o Filho de Davi, da dinastia de Davi. O salmista está levantando o nosso olhar para que nós possamos contemplar a Jesus, irmãos, e ao cumprimento da vontade de Deus e de sua aliança, e ao estabelecimento, à inauguração deste reino messiânico que haverá de durar por toda a eternidade. Veja, irmãos, a promessa
não era de um reino físico para aquele momento, um reino qualquer, de uma Israel forte, que se destacasse em meio às suas nações vizinhas, aos seus oponentes, que triunfasse nas suas batalhas. Não, a promessa é para uma realidade de alcance e abrangência cósmica. Um reino que haveria de se estabelecer de maneira a destronar todos os outros reinos parasitas que governam neste presente século. Quando Jesus vem ao mundo, então nós temos a manifestação visível, o esplendor da glória de Deus, o resplendor desta glória na face de Cristo. Jesus é onde a glória de Deus brilha mais refulgentemente. E João, falando a respeito da encarnação do Verbo, ele fala em tom e linguagem de uma habitação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não mais uma arca, um objeto simbólico, que perdeu-se no ano 586 a.C., após a destruição de Jerusalém e o exílio do povo de Israel. Não um objeto qualquer que apenas apontasse para uma realidade que haveria de ser consumada ainda, mas uma pessoa, o próprio Deus, andando no meio dos homens, o rei ideal que veio para inaugurar este reino messiânico. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diz João, e nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua majestade. Nós contemplamos os atributos do Deus Todo-Poderoso e Soberano, de Yahvé, na face de Cristo, o Rei messiânico. É sobre este reinado que o salmista está falando. É esta realidade que o salmista aguarda. Ao estabelecer o governo em Jerusalém e entronizar Davi, Deus estava preparando o caminho para o dia em que o seu governo haveria de ser consumado por seu filho. E é para este lugar que o Salmo 132 aponta o nosso olhar, para o governo majestoso de Cristo Jesus, o nosso Rei forte, aquele que vai derrotar todos os seus inimigos, colocá-los abaixo de seus pés, aquele cujo governo não tem fim, durará por toda a eternidade, aquele cuja coroa, domínio, reinado haverá de florescer. Este reino messiânico foi inaugurado com a vinda de Jesus. Mas nós aguardamos o dia em que este reino messiânico haverá de ser consumado quando Jesus mais uma vez retornar para buscar o seu povo. É por isso que na teologia bíblica, alguns teólogos vão tratar deste reino como sendo um reino escatológico de já e ainda não. Algo que já começou, já foi inaugurado, mas ainda não consumado. Mas nós estamos a caminhar para esse dia. Veja, irmãos, todos os movimentos que antecederam a Jesus, todos os movimentos do povo da aliança em busca do cumprimento do pacto foram frustrados por causa do pecado que havia no coração dos homens. Mas este movimento que foi inaugurado com Jesus não cessará. O seu reino continuará avançando e avançando e prevalecerá a cada dia mais sobre todo e qualquer outro reino, até que ele seja consumado. E que nós possamos então adorá-lo sob os seus pés, prostrados aos seus pés,
na Nova Jerusalém cósmica. É para esta realidade que este salmo nos aponta o olhar. E o que isso deve nos ensinar, irmãos? Deve nos ensinar a, assim como Davi, nutrirmos paixão pela presença de Deus, paixão pela glória de Deus, deleite nesta glória manifestada na face de Cristo Jesus, a qual nós podemos conhecer por meio do Evangelho, da Boa Nova. Mas não só uma paixão qualquer que mexa com nossos sentimentos e sensações, mas uma paixão que nos mova em busca desta presença do Rei messiânico que habita conosco, que está presente. Irmãos, é isso que nós buscamos quando caminhamos aqui para o culto público. O desfrute desta presença misteriosa de Deus em Cristo Jesus por meio da sua palavra. É com paixão, com desejo pela presença de Deus que nós devemos vir para este lugar. Mas não somente vir para este lugar, mas vivermos as nossas vidas. Considerar a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Promessas essas que foram cumpridas em Jesus Cristo, o Rei messiânico, deveriam nos fazer desejar mais a glória de Deus, amar mais a glória de Deus, buscar mais intensamente a glória de Deus, sabendo, confiando no Deus que cumpriu a sua promessa, inaugurando este reino messiânico por meio de Cristo Jesus, e haverá de cumprir a sua promessa de consumar este reino no fim dos dias. É para este lugar que nós, peregrinos, caminhamos. É para Nova Jerusalém, onde o Rei ideal reinará por toda a eternidade e o seu trono estará no meio de nós. É para esse lugar que nós caminhamos, irmãos. Que o Senhor nos faça amar a sua presença, a sua glória e a desejarmos e buscarmos com todo o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.